Em um dos episódios mais bonitos do retorno de Bleach, a Rukia teve sua bancaia animada, teve um destaque incrível, tivemos pequenas pontas de outros personagens que deixa aquela curiosidade e narrativa e tecnicamente esse episódio foi o melhor do segundo curso de Bleach. Antes de comentar tudo isso, para quem não me conhece, olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja um inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente, você é muito foda. E eu espero que você saiba disso. O episódio começa com a reaparição do Ichigo, protagonista que estava sumido, agora aparentemente com aquele arco de treinamento completo, ele tá liberado para descer pro Sereitei. A expectativa era dele chegar lá em uma semana, mas ele fala, beleza, eu chego aí em meio-dia, dá uma segurada aí Urahara por telefone, mas considerando que a invasão Quincy começou há poucas horas, até ele chegar lá certamente teremos tempo para muita coisa acontecer. E bem, eu não digo coisas boas. Não tivemos nenhuma pista, nenhum diálogo que desse alguma dica de como é essa nova habilidade do Ichigo, mas provavelmente teremos uma explicação e toda a correlação com o Rei das Almas durante a luta do Ichigo contra provavelmente o Rei Quincy, então é só aguardar. Enquanto isso, em outro núcleo, o Ishida não ouviu a história de origem do Yūrabara como esperávamos, mas sim de como agora ele está ligado ao destino dos Quincy's e esse é um destino nada confortável. O Yugran executa dois Quincy's. Com uma espada ele tentou decapitar um Quincy, só que esse Quincy parece ter uma habilidade de endurecer o pescoço e evitou ser cortado, mas o Yugran faz algo e uma balança aparece e ele estraçalha os dois Quincy's muito facilmente. Vale lembrar que esses dois Quincy's que foram mortos estavam na batalha e não foram resgatados para serem cuidados. As almas e as habilidades deles foram para o rei, e por isso que essa conexão entre os Steinhitters e o Yūrabara é potencialmente ruim, afinal se ele precisar, ele pode sacrificar os seus para aumentar sua energia. Eu não li o mangá de Bleach, mas eu fiquei com a impressão de que essa situação, essa conexão um tanto quanto potencialmente perigosa pode representar um ponto de vista diferente do que a gente pensava, e como eu comentei no primeiro vídeo do segundo curso de Bleach, eu gostaria que tivesse mais profundidade de motivações aos Quincy's, além de questão de guerra e vingança, que deixaria a coisa muito cinza, muito clichê. Isso pode ser o fator de quebra dentro do Vandenreich e nos fazer simpatizar muito mais com a sua causa. O Ishida até questiona por que matar aliados e o Yugran fala o que pode acontecer se o rei não absorver esse poder, mas nós não ouvimos e só ficamos na expressão tensa do Uryu e o mistério que fica para ser revelado. Mais um mistério que tem relação com a majestade Quincy, e eu nem me atrevo mais a tentar teorizar algo, só vou esperar para ver. Agora indo em relação à principal coisa do episódio, que foi a Rukia, o As-Nodded confrontou a Rukia acreditando que se matasse ela, ele poderia chamar a atenção do Byakuya. E o Byakuya apareceu sim, mas bem no finalzinho da luta e apenas para abrir espaço para Rukia. Confesso que quando ele apareceu, eu imaginei que ele poderia dividir um pouco de destaque com ela e isso me frustraria bastante, até porque eu tinha escutado em alguns lugares que ela teria um grande destaque, mas não foi o caso. Mesmo com a Rukia estando mais forte agora, a luta dela deixou um aspecto muito mais enigmático que, diferentemente da luta do Randy, não dava para cravar quem venceria. Há uma questão narrativa nisso, mas tem um grande dedo da produção em toda essa situação. Os enquadramentos e as falas mais curtas deixaram essa dúvida porque já é uma característica de Bleach uma exposição de como funcionam as habilidades. Não ocorrendo isso, já ficamos inconscientemente alertas sobre algo dar errado. Eu observei que esse é um fator usado nas lutas do Yamamoto e do Rosé, por exemplo. O script padrão seguia para baixar a nossa guarda e nos fazer ter uma falsa sensação, uma falsa impressão de que estava tudo sob controle. Nesse caso da Rukia, não. A direção nos manteve atentos por causa da sutileza das explicações. A Rukia, ela vai explicando aos poucos o que ela está fazendo, ou ela diz isso depois de fazer de uma forma que não expõe muito ela ao adversário. E o ataque desse Quincy exigia esse cuidado, afinal ele usa o medo para atingir seus inimigos. No primeiro curso contra o Byakuya, vimos que o medo da morte da Rukia e do pior acontecer à sua irmã era o que afligia ele, e ele nem sequer compreendia isso até então. O As-Nodded atinge o ponto mais fraco e mais profundo dentro do coração de quem ele confronta. Só que a Rukia no começo dessa luta não tem essa exposição aos seus medos porque o ataque não consegue entrar dentro dela por causa da sua temperatura. Explicando de forma resumida, primeiro ela congela o ataque que vem em direção a ela, e ela também consegue se congelar o próprio corpo. Inicialmente não faz sentido para o Quincy porque se a temperatura corporal cai abaixo de zero, ou muito abaixo disso como ela faz, a pessoa morreria.
Só que é justamente esse controle térmico que ela adquiriu nos últimos treinamentos. Se ela congela o próprio corpo por um instante, suas células também são congeladas, e por um período seu corpo é de uma pessoa morta. Por isso, o ataque desse Quincy não faz efeito nela, pois o medo é um sentimento atrelado a quem vive, seja por fatores hierárquicos ou fatores de sobrevivência. É uma coisa presente nos seres vivos. Não há lógica em algo que está morto sentir medo. É interessante como a explicação da habilidade desse Quincy foi contextualizada de uma maneira bem simbólica, não apenas por suas falas mais metafóricas, mas também por conta das questões e escolhas visuais do episódio. Nos quadros da explicação, vemos que há um uso de imagens com teor de terror bem forte, mas com muito preto, roxo, azul e vermelho. O roxo representa uma sensibilidade, um mistério. O preto, o isolamento, a morte. O azul vem da ilusão e a profundidade. O vermelho do perigo e da excitação. Toda essa paleta de cores, essas cores misturadas, tem o objetivo de mostrar a irracionalidade por trás do que é de fato o medo. O medo é o receio, é o gatilho que nos leva a algo. O verdadeiro medo é aquele que te gera uma dúvida tão grande que você entra em um estado de neurose. E no momento que se transforma, esse Quincy se regenera dos danos que sofreu na batalha, se transforma em uma figura monstruosa e fala que bastaria o contato visual para que a Rukia fosse atacada por ele, portanto não funcionaria ela se congelar. Dessa forma, a Rukia acaba ficando exposta ao medo, e esse medo é de perder o seu irmão e os seus amigos. Nessa exposição, ela fica paralisada e vemos insetos subindo pelo corpo dela e a consumindo. No entanto, o Byakuya chega para auxiliar ela, e esse auxílio não se tratava de resolver a coisa ou de lutar ao lado dela, ele nem sequer tinha essa intenção. Ele impede que o ataque desse Quincy fizesse efeito nele com a sua Shikai. A Shikai lindamente exposta num roxo claro, que representa um convite à reflexão e transformação, e isso se relaciona no que vemos a seguir. É interessante como o Byakuya, através de suas falas, mostra que ele compreende melhor a sua essência agora, que ele tem mais consciência de algo além de todo aspecto metódico em ser um Shinigami. O ego dele baixa por conta dele ter se sentido fragilizado por ter perdido em outra oportunidade. Mas agora ele tem a oportunidade de observar e desenvolver uma nova percepção do que ele poderia fazer. Ele abre espaço para Rukia falando que é ela quem derrotará o S-Nodity, e empodera ela falando que sentiu toda a força que ela emanava de longe. Tendo certeza em si e se livrando da ideia de perder quem ama, ela destrói a raiz do medo e libera sua Bankai. Eu já estava ansioso no final do episódio, pensando que eles iriam deixar para a semana seguinte, mas felizmente não foi isso. Com um brilho incrível, a Bankai dela congelou toda a área e acabou com Quincy só ao liberar a Bankai. E ela, Rukia, ficando linda em uma forma esplendorosa e congelada, só que muito perigosa para ela mesma, pois seu irmão a pede calma e a tranquiliza para retornar ao seu estado normal. Uma linda demonstração que faz jus à expectativa de ser a Bankai, que é considerada uma das mais belas da Soul Society. Além disso, é muito bonito ver essa relação desses irmãos se estreitando e como, simbolicamente, essa pequena porém importantíssima participação do Byakuya justifica ele não ter morrido e agrega mais camadas não só a Rukia, como também a ideia de transformação pessoal que Bleach trabalha. Antes de finalizar, vimos como o Rei Quincy se aproveitou do S-Nodity em uma situação de doença e usou a gratidão dele para usar ele. E isso mostra como o Rei Quincy é capaz realmente de descartar quem está ao seu lado, mas também mostra e foi demonstrado que a habilidade do S-Nodity nada mais era do que uma projeção do próprio medo dele, da própria fraqueza dele e do receio que ele tinha de morrer. E o gancho final da Yatiro com o Quincy que fica invisível, eu não entendi muito bem como funciona aquela habilidade, e esse Quincy invadiu o lugar onde as pessoas estão sendo tratadas por aquela tenente da Unohana, e isso certamente é assunto para a semana que vem. E assim eu termino esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, o seu feedback, os seus comentários, suas teorias caso você não leu o mangá assim como eu, ou o que você realmente está achando da adaptação caso tenha lido o mangá. Espero vocês nos próximos vídeos, até mais!